Começa agora mais uma dose do podcast Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela e hoje vamos conversar sobre perdas. Eu sou psicanalista e na clínica, naturalmente, sempre nos deparamos com os lutos mais diversos. E é importante que cada um seja simbolizado para que seja possível construir novas narrativas e seguir desejando, seguir fazendo opção pela vida. Porém, quando se trata de perda irreparável, o encontro com o insuportável pode nos aproximar do adoecimento psíquico. Nós vamos hoje conversar sobre isso mais uma vez aqui no nosso espaço, né, de falar sobre a vida e hoje da perspectiva do encontro com a morte. Então, se ajeita aí, porque é uma conversa necessária e você vai se surpreender com o que vai ouvir aqui. Eu conheci a Gláucia e o Eduardo através do Rashid, participei com ele do programa Ponto Contra Ponto e foi um encontro muito especial que ele me proporcionou ali. Vocês dois viveram uma dor que é, em certa medida, inominável, né? Acho que vocês foram construindo nomes, bordejando, como a gente falou lá da outra vez, né? Tecendo de alguma forma possível e vem construindo, não sem a dor, mas a partir da dor, um caminho pelo qual muitas pessoas têm se orientado, né? Então é uma alegria muito grande ter vocês aqui e ter também a Elaine. Nós temos uma grande amiga em comum, né, Elaine? As duas cresceram juntas em Brumadinho e eu as conheci porque a barragem da Vale se rompeu, né, matando 272 pessoas ou joias. Então, de certa forma, há 4 anos e 6 meses, né, que estão sendo completados agora, a nossa intenção é que esse programa vá ao ar, a gente programou para que ele vá ao ar no dia 25 de julho, de uma forma de abraçar essas pessoas, abraçar essas famílias e esse coletivo, que, de certa forma, há 4 anos e 6 meses vive um luto também. Né? Um luto que é de cada um, mas que é coletivo também. Uma dor que é radicalmente solitária, mas que foi violentamente exposta também. Né? Então é isso, e eu quero trazer só um trechinho antes de apresentar a cada um trechinho do que foi escrito pelo pregador ou pelo Eclesiastes, e está no livro de mesmo nome, né, o Eclesiastes, registrado no Antigo Testamento, que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de chorar e de rir, de prantear e de dançar, de abraçar e de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder. Há tempo de perder aquele que se ama. E aí a gente reage, né, tentando manter aquela pessoa, de alguma forma, tentando manter a existência dela, daquele que foi arrancado de nós. E por um tempo a gente já não tem mais interesse pelo mundo, porque já pela vida, porque não evoca mais aquela pessoa. A gente perde também o interesse por amar, porque é uma espécie de traição, não sei bem como são esses tantos sentimentos que se misturam ali. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como atravessar esse vale, como lidar com a saudade, com uma ausência que é insuportavelmente presente. A gente vai ter até poesia sobre a ausência aqui para a gente ressignificar também isso um pouco. E lidar com essa dor mesmo, né, gente? Com o nunca mais que é para sempre. Então, vocês três são grandes inspirações porque estão construindo a partir disso. E eu acho que é o que a gente pode levar de melhor, assim, como uma perspectiva para quem está sofrendo, para quem está passando por isso. Às vezes agora, imediatamente. Tem um amigo que acabou de perder uma pessoa muito especial e está ali lidando com isso. Mas também esses que há 4 anos, no caso de vocês, há 25, né, da Camille. Então, cada um no seu tempo, no seu processo, que também não é temporal, né, gente? Não tem um protocolo, não tem prazos, né, para isso. Então, a gente pode começar por você, Gláucia, você se apresentando para a gente. Tá bom.
Prazer estar aqui com você, Rebeca. Obrigada. Rebeca, representante aí da nossa querida FUMEC, que eu tive a Isso. oportunidade de ser docente. Isso. Comecei na FUMEC como monitora, Aham. depois docente muitos anos, me aposentei, retornei. Então tem uma grande história, né? Uma FUMEC que também congregou a oportunidade das nossas duas filhas Sim. estudarem lá, né? E o Eduardo também professor lá, docente lá. Então, tem uma ligação afetiva muito grande, né? Então, poder perceber esses laços e essas situações de que realmente é possível manter vínculos, né? Então, venho da minha formação como psicóloga, como docente, e, de fato, desde a morte da nossa filha, né? Eu já vinha trabalhando na clínica, perdas, como você mencionou, e me coloquei e me vi nesse lugar, um lugar que até então é muito pouco povoado, especialmente pelo psicoterapeuta, que, de modo geral, a vida é blindada, Sim. né? Mas esse fenômeno, ele é escandaloso por demais para fazer de conta que ele não existe, né? Então, isso arrebatou a minha vida, a nossa vida como casal, como família, e, naturalmente, isso também repercutiu na clínica, né? A ponto, sim, de eu me licenciar durante uma semana, e à medida em que a minha secretária comunicava aos clientes que eu estava retornando, né? Existia, de certa maneira, um cuidado dessas pessoas, né? Sou psicoterapeuta, faço atendimento a famílias. E, na época, todas as famílias que eu estava acompanhando em psicoterapia, quando a minha secretária comunicou que eu estava retornando, nenhuma delas voltou. E eu entendi que é mais ou menos você querer contratar um engenheiro e a casa do engenheiro caiu. Né? De que maneira que essas situações, e isso de alguma maneira também me protegeu para que houvesse um retorno também progressivo, né? O retorno às aulas, eu voltei à FUMEC, né? Essa é o nome, né? A denominação para licença trabalhista do luto, que se chama licença de nojo. E eu acho que é interessante, né, verificar como é que a nossa cultura lida com esse tema, né? Assim dele ser maldito, é algo que a gente renega, que a gente não gosta, bate na madeira, essa é a forma, né? E que, depois de 4 dias, é esperado que o trabalhador retorne à condição e ele continue produzindo, porque já acabou, né? Então, essa é a forma como ainda a nossa cultura trata o enlutado, né? Bom, mas de lá para cá, muitos trabalhos, muitas condições realmente foram desenvolvidas, né? E, de fato, esse ano de 23, nós celebramos não só os 25 anos da morte da Camille, nossa filha, como também agora em outubro, os 25 anos da nossa rede de apoio a enlutados, que foi uma iniciativa pioneira. E passo a palavra ao Eduardo, porque quando eu inventei uma moda dessa... Você se lembra o que você disse, né? O que você me respondeu? A frase foi simples. Olha, eu não sei onde é que isso vai dar, mas eu estou com você, porque der e vier. Que lindo. E realmente foi fantástico, porque foi uma rede que teve um sucesso, né, bem significativo. Estamos completando 25 anos. Mudou de gênero, como diz a Glócia, porque a gente chamava de... grupo, né? Grupo de apoio. Mas hoje não é mais um grupinho, ela é uma rede. Já temos representantes da rede em vários estados do país, em várias cidades de Minas e até no exterior. Isso. E nós temos mais de 5 mil. Mais de 5 mil famílias. E o número de famílias ou de pessoas que passaram por vocês não deve nem ter essa conta, né? Nós temos a marcação pelas unidades, e hoje são muitas unidades. Com a história da pandemia, né? Houve uma mudança, porque com a proposta do distanciamento físico, que em geral se chamou de isolamento social, e para mim não houve isolamento social, coisa nenhuma, houve distanciamento físico, né? Mas as reuniões, elas já, em abril, já foram retomadas online, e isso também foi outra... Alcançou... E outra iniciativa pioneira, né? Ainda estava muito precário essa forma de comunicação, né? Então, várias unidades se fundiram, já que a gente estava fazendo encontros online, né? Mas a expansão foi muito grande, né?
Então, é a rede de apoio a perdas irreparáveis. Aí tem um detalhe. Então, isso, Não já que a gente... Você que Vamos lá, que isso é bonito demais. Então, isso é a rede AP, né? AP, que sonoramente é esse convite ao AP, a subida, né? O AP que sugere a apicultura, a abelha, o mel, né? A vida que aferroa, mas também nos dá o mel, né? O mel, que é o movimento de elaboração de lutos, né? E o AP, então, era definido assim, apoio a perdas irreparáveis. Quando eu estava em Goiânia, fazendo o lançamento exatamente da unidade lá de Goiânia, ainda em reuniões presenciais, eu apresentando, comentando sobre a rede, e uma estudante de psicologia, ela pergunta no meio da plateia, mas por que irreparável? Apoio a perdas irreparáveis, AP, né? E eu fiquei ali patinando para responder, não, porque assim nasceu 6 meses depois da morte da minha filha, agora 18 anos, quem sabe a gente rever. E esse evento estava sendo filmado com uma câmera grande por um técnico que rapidamente, mineiramente, ele arredou a câmera e falou, é muito simples. E o técnico me deu a solução. É só colocar entre parênteses. E o irreparável ele foi para o ir para o reparável, né? Então, é um reparável que a gente vem cultivando, sim, né? E entendendo que é uma acolhida integral. E o ir também, né? É o ir para a reparação. Tem o devir, né? O que vai acontecer. Não é uma coisa definida, é um processo, né, de reparação. Então, isso mudou a identidade do nome, né? Assim como mudou o gênero, que de fato... E eu acho que esse é um processo que caracteriza o trabalho que a gente chama, então, de uma co-construção, porque ele não nasceu pronto. E era muito interessante porque eu, como docente, os alunos em sala de aula, acompanhando não só a condição de um professor enlutado, ao vivo e a cores, e como é que se comportava. Colegas da minha filha, ela era estudante, ela era a primeira turma do curso de jornalismo, né? E eles muito curiosos quando surgiu a ideia de reunir enlutados. A ideia era essa, e o que nos moveu a esse primeiro encontro foi exatamente outubro de 1998, cuja primeira pergunta era: como é que passa Natal sem filho? Essa foi a pergunta disparadora. Né? E ao lado de algo, então, muito inovador e que a gente realmente não sabia onde ia, né? E como eu faço questão de salientar as 4 palavrinhas que o Eduardo me ofertou, que é eu estou com você. E eu acho que isso faz toda a diferença, em toda forma de acolhida, especialmente, né? E trabalhos inúmeros demonstrando que a ausência da rede social, ela é um dos elementos do luto complicado, porque, de fato, dificulta a elaboração, a restauração, a capacidade das pessoas se organizar. Então, ter rede, pensar em rede é algo que é muito importante. Né? E, diante disso, e ao longo desse tempo, como uma iniciativa em que a gente estava implicado, a gente abria para compartilhar, não era algo que tinha uma definição própria. E essa metodologia ela foi sendo construída ao longo, e a identidade também, como a minha própria. Né? Eu costumo dizer que a minha própria identidade, a minha carteira de identidade também mudou. Né? Além de um documento que já estava desgastado, o documento físico, material, a carteira de identidade, ela estragou e eu fui refazer essa carteira, eu também estava constituindo um outro momento. Né? E você está falando sobre essa questão de como se trata também o enlutado, né? E agora você falou sobre identidade. Eu lembrei lá também no programa que vocês comentaram que não existe um nome para os pais enlutados, os pais que perdem o filho. Quando a gente pensou em formar o grupo, né? A gente pesquisou na internet se já existia algum grupo, mas era difícil fazer a pesquisa, porque a pessoa que perde o companheiro fica viúvo ou viúva. Quem perde os pais ficam órfãos. Mas não existe, né? Pelo menos não existia, pode ser que tenham criado, mas não existia nenhuma palavra que identificasse aquele pai que perdeu um filho. E isso não só em português. A gente pesquisou, não conseguimos achar, aí que nós realmente, na época, há 25 anos, né?
não existia nenhum grupo também ainda, que pelo menos que eu tenha conseguido acessar. Aí, mais uma vez, eu falei, Glauber, se não existe, por que não fazermos? Vamos começar esse grupo. Sim. Mas a dor continua sem nome. Sem nome. Me ocorreu foi isso. É porque não tem nome para isso. Né? É real. O português de Portugal, ele tentou trazer a palavra desfilhado, mas não ficou. Também não. E não existe a condição de dizer esse pai. Não é esse. Tem um amigo que sugeriu, mas também não colou, né, que ele fez até interessante. Ele pegou a palavra órfão e soletrou de trás para frente. Ah, eu nem sei tá. Como é que também não vou saber português. Mas também não ficou bonito. Mas é preferível deixar uma sem nome mesmo. Mas tem até uma beleza no sem nome, porque eu acho que talvez não tenha representação não deveria existir mesmo. Também. Porque a ideia e o que é comum, e de novo a gente entender até, né? Quando você está dizendo de lidar com morte, de luto, porque ele não está descontextualizado a cultura que a gente vive e tudo mais. Né? Então, a coisa mais comum que a gente escuta mas isso não está na ordem natural. Olha, essa ordem natural não tem registro em cartório. Não tem. Quer dizer, é uma invenção que a gente fez. Não tem nome porque não está na ordem, mas acontece. E não é que não acontece poucas vezes. Né? Então, acho que é interessante dizer que, de fato, originalmente, a proposta era agregar pais que tinham perdido filhos. Sim. Assim como o nome foi mudando, a identidade foi mudando, também a acolhida de enlutados foi expandindo ao longo desses 25 anos. Sim. Então, hoje não é exclusivo para pais que perderam filhos, não é exclusivo para os que a gente coloca de pessoas que perderam entes queridos por suicídio, não é exclusivo de perdas perinatais, são pessoas que estão vivendo perdas. Sim. E não fazemos essa distinção do nível de perda. Né? Especialmente na pandemia, recebemos muitos profissionais de saúde que também estavam enlutados com aquela avalanche que aconteceu, né? E deu oportunidade do nosso segundo livro, do Eduardo Cunha, também um conceito que eu acho que é importante, que você podia contar para nós. É um luto que não é um luto vertical, não é um luto de um parente ou de uma ascendência, mas como pediatra, que eu sou pediatra, né? Neonatologista, então eu acompanhava, recebia a criança na sala de parto e várias delas eu acompanhava até a adolescência. Você cria um vínculo, né? De realmente um vínculo afetivo, um vínculo. E você, quando por acaso acontecia de uma perda, você também ficava enlutado. Sim. Então eu chamei esse luto, ele estava, se fala muito no luto não reconhecido. E esse era um luto não reconhecido. Mas eu defendi a ideia e punhei de luto paralelo. Não é hierárquico, mas é um luto paralelo. Luto. É um luto, com certeza. Né? E foi interessante que na pandemia isso aumentou demais. Eu já tinha publicado o livro, já estava... Mas realmente a rede já tinha alguns anteriores, mas durante a pandemia houve um aumento significativo de profissionais de saúde. Mais uma vez, nós estávamos conversando aqui antes sobre o tal da neutralidade científica. Sim. E a gente aprendeu na escola, eu aprendi, né? Especialmente... A ciência moderna. Ano passado eu fiz 50 anos de formado, então, assim, que naquela época a gente aprendia que o médico não podia se envolver com o paciente. Né? Isso é simplesmente impossível. Impossível. Ninguém sai de uma relação sem estar modificado, sem interagir. Então, hoje, a gente aceita isso, quer dizer, o pediatra tem realmente uma relação com seus pacientes, os outros médicos também, não precisa ser o geriatra, qualquer um. E outros profissionais da saúde, né? A gente esteve aqui com um enfermeiro do SAMU e a psicóloga que atua no João 23, e conversaram muito sobre isso, especialmente sobre a pandemia também. Exatamente. E simplesmente não é possível, eles tinham que, eventualmente, e até o do SAMU colocando que um dos maiores temores deles assim, é precisar socorrer alguém de outra equipe, a identificação é muito grande, e tem essa relação também. E essa questão de não poder, ela no hospital, né? Quais são os limites? Eu até tenho uma pergunta para você daqui a pouquinho sobre isso, que foi muito interessante, a especificidade dessa atuação do psicólogo num contexto que foge do controle, não é de laboratório, né? Falando da ciência, não está ali num ambiente controlado, né? Então, como lida com isso? Esse termo é ótimo, luto paralelo.
É um luto, eu acho né? que eu me encaixo nesse luto paralelo. Então se apresenta, porque acabou que o Eduardo já se apresentou aqui, veio assim, né? Então, o Eduardo é médico, é um casal, né? A gente está aqui diante de um casal muito especial, né? Que estão juntos ali já desde antes, né? Certamente, para ter acontecido esse Estou com Você, é porque já estava muito tempo antes. Vocês estão há quanto tempo juntos, então? Já 53 anos. 53 anos. E como... De namoro. De namoro. Olha que maravilha. O casamento é um acidente. Ela comemora, são os anos de namoro. E esse foi um trabalho até que eu desenvolvi lá na FUMEC, né? Da questão até do câncer de mama e perda de filho. E como que muitas vezes a questão até do casal e do abalo, e mais uma vez a cultura, o homem que é macho, daqui a pouco você vai, Tailândia, só tem o homem que é macho, que não sente e tudo mais, e que começa a ter uma disputa entre o casal e que a dor da mãe e a dor da mulher é muito maior, que não é isso, né? Então, de fato, é um grande desafio, sim, para casais passarem por uma prova dessa e poder se fortalecer. Então, eu reforço que o eu estou com você, de fato, não foi uma frase solta, né? Mas que foi construída no caminho. Elaine, chega no pedaço. Isso. Quem é você nessa corda bamba? Bom, eu sou Elaine, sou professora de geografia, moradora de Brumadinho, né? Natural de Brumadinho. Minha família inteira e a família do meu marido ainda moram em Brumadinho. E como a Rebeca, né, já disse, nós nos conhecemos porque nós temos uma grande amiga em comum, uma amiga de infância. Eu falo que é irmã, mais do que amiga, que é a Maria Angélica, mais conhecida como Angel. Que ótimo. E nós nos conhecemos depois do 25 de janeiro de 2019, onde o luto atravessou as nossas vidas. E eu falei que eu me encaixo no luto paralelo, porque quando a Rebeca me convidou para o programa, eu até, assim, falei com ela, não sei se eu sou a pessoa mais indicada para estar aqui hoje. Por quê? Porque eu não perdi pessoas da minha família, diretamente. Mas as 272 pessoas que morreram, para mim, é como se fossem da minha família, de certa forma. E dentre elas, pessoas que eram minhas amigas de infância, pessoas que conviveram comigo durante muito tempo, vizinhos, amigos queridos, pessoas que tocavam na igreja que eu frequentava, pessoas muito próximas, né? Que até hoje eu fico me perguntando se isso é realmente verdade, se isso realmente aconteceu. E toda uma cidade passou por essa mesma sensação, por essa mesma experiência, né? Brumadinho. Então, eu considero que o meu luto não é tão doloroso, não foi tão doloroso quanto o luto da minha amiga, né, da nossa amiga, mas é um processo de luto também e que hoje, né, depois de tanto tempo, a gente ainda vivencia, porque a cidade ainda passa por consequências desse luto, né? As pessoas estão adoecidas, as pessoas ainda precisam de um devir, né? Que a gente estava... O nome, eu achei o nome lindo, porque irreparável. Realmente, quando a gente pensa no que aconteceu, a impressão que a gente tem é de que é irreparável, que não vai ter jeito. Mas esse e a humanidades, eu sou da geografia, especialista em história, e eu faço um projeto de pesquisa, né, sobre Brumadinho. E esse ir, entre parênteses, a gente que é da humanidade, a gente ama fazer isso, né? Claro. Porque dá um sentido novo para uma palavra antiga, né? A gente fala muito do discurso também, das narrativas, e de como que essa simples, né? O colocar entre parênteses mudou completamente a perspectiva, né, de uma coisa que não tem mais jeito para uma coisa que ainda está em movimento, que ainda está acontecendo. É muito legal isso que você fala, porque tecnicamente é o giro linguístico. Houve uma mudança. Né? Agora, queria fazer um comentário na sua fala, quando você fala, minha dor é menor. Olha, não tem dorômetro, dor é dor. Né? E certamente essa experiência, que tem um termo técnico que se chama experiência vicariante.
porque exatamente você está contaminada por tantos abalos. E é claro que isso teve abalos de todas as ordens, né? Então, nesse aspecto, é interessante ter esse espaço, sim, de reflexão, de absorção, de entender que é isso, né? Dor é de cada um, né? Ao lado de uma situação realmente de um impacto coletivo, né? Acho que é interessante a gente estar conversando, e agora, Júlio, né? De 26 a 28 de julho agora, vai acontecer o 3º Congresso da Associação Brasileira Multiprofissional de Luto, que eu sou, então, a diretora científica dessa associação, e cujo nome do congresso é Seu Luto, Nosso Luto. Né? E eu acho que é muito feliz o nome, porque a ideia de individual também é uma construção, porque nós não somos isolados, né? Nós somos, por definição, seres de e em relação, né? Então, de que maneira que eventos, fenômenos que ocorrem, como que eles nos tocam, né? Tivemos agora, especialmente esse ano, né, morte de Rita Lee, né? Como uma representação, como pessoas, de fato, que ninguém, eu espero, de nenhuma de nós teve contato direto, mas que também repercute, né? O que é a memória, o que é a história, o que é que ela, né, produziu e que falou por nós. Mas você ia me perguntar algo. Eu ia te perguntar algo, que é essa questão, você colocou aqui pra gente, assim, que esse evento na vida de vocês, ele foi barulhento demais? Qual foi a expressão que você usou? Ele muito escandaloso, devastador. Né? E você é psicóloga, como já colocou também, e já falou um pouco sobre esse abalo que chegou ali na clínica também. Isso. Nós conversamos aqui com a Ana Luísa Lana, ela é psicanalista e está lá em Brumadinho há uns 10 anos, e ela falou um pouco da especificidade desse trabalho diante desse evento aí, que é quase sem nome também, né? A gente sabe que é tragédia, crime. O nome mais utilizado atualmente, inclusive pela Ava Brum, é tragédia-crime. Tragédia-crime. Sim. Porque tem a responsabilização que a gente não pode negar, né, da empresa. E a atuação dela vai por aí também, que é como não considerar isso, como não considerar o acordo, como não considerar as políticas, a infraestrutura, tudo que está em volta desse atendimento clínico, que especialmente na psicanálise é ali mais de consultório, né? A gente também ressaltou no dia que é claro que a psicanálise está aí também tentando alcançar e fazer laço com a cidade. E teve também essa psicóloga, que é do João 23, que está ali também, diante de um real que não permite muito protocolo, sabe? Claro que tem a questão ética e tudo, mas tem um momento que é ali, a pessoa tentando sair correndo para se matar, a pessoa está com uma bolsa cheia de medicamentos e ela tem que tomar aquilo da pessoa. E aí, na sua clínica é uma psicóloga assim, que tem uma parte da vida exposta também. Exato. Então, essa humanização do profissional, e eu acho que dentro disso, né, fico muito confortável quando me oriento pelos pressupostos sistêmicos, novo-paradigmáticos, e entender isso. Não existe objetividade, não existe essa neutralidade, não existe esse controle que a gente fica tão doido atrás dele. Eu brinco muitas vezes. Se você quiser controle, pega aquele da televisão, que ele já tem, inclusive, um sobrenome. Ele já te contou que ele é remoto. Né? Então, esse a gente tem. Agora, dentro disso, e de fato, como docente, como mãe, como companheira, poder me reconhecer por inteiro. Então, tinha dor, mas de fato não é um dor e não é um fenômeno apenas. É um processo. E é um processo. E que por muito tempo se entendeu que luto tinha tempo. Tempo para acabar e para superar. Essa palavra ela chega a ser ofensiva. Né? Imagina chegar em Brumadinho e perguntar, vocês já superaram? Quer dizer, essa palavra ela é ofensiva. E é até interessante você falar sobre isso, porque a gente tem uma certa pressão da sociedade para que Brumadinho supere o que aconteceu. E principalmente do discurso
econômico, Claro. né? Porque vamos superar, teve até uma propaganda da Fieng, não sei se só posso falar sobre isso. Pode, aqui pode falar. Teve uma propaganda da Fieng dizendo, somos mineiros, né? A mineração está nas nossas veias. Logo depois, e aí tinha um outdoor de todo tamanho na entrada de Brumadinho, fazendo esse discurso, né? Somos mineiros, a gente tem que continuar, vamos em frente. Quer dizer, a cidade enlutada, Claro. né? Claro. E tentando ainda imaginar o que seria a vida depois daquilo tudo, e as pessoas, né, algumas pessoas pressionando para que a gente seguisse em frente com atividades econômicas, né, e esquecesse tudo que aconteceu. E acho que a gente Mas acaba se muitas impondo culturas se também. entendia isso, que o luto era para acabar, né? E era para, de fato, desativar essa energia. Hoje, trazendo cá, né? E compreendendo até a nossa situação, 25 anos depois, o que a gente entende é que os vínculos são contínuos, eles não desaparecem. Sim. Se a gente está falando até da existência do simbólico, e eu gosto de brincar muito com as palavrinhas e digo que se tem o simbólico que integra, e a etimologia da palavra é essa, o diabólico é o diabalium, que é o que rompe, é o que separa, né? A despeito de não ter a presença física, e aí o nosso poeta vai ler daqui a pouco para nós, Ótimo. né? Temos laço, sou tem poeta. memória, Isso tem é laço, tem memória, tem conexão, isso é para Importantíssimo. sempre. E né? é uma coisa Essa que preservação. É conviver com isso, né? Esse ir é seguir com essa cicatriz, Isso, né? Com esse tem vazio. uma... Você gosta de etimologia, que eu já vi, já percebi. Tem uma palavra que eu também estou lendo muito a respeito dela, que é o esquecimento, né? Porque a minha pesquisa, ela fala sobre memória, Isso. né? A importância da memória. E o esquecimento, a etimologia da palavra esquecer, vem de cadere, que é cair. Então, é como se as coisas estivessem caindo, né? Sendo jogadas, despencando, né? Da nossa memória. E como se a gente estivesse jogando, né? Deixando caído por aí. E a memória é justamente não deixar isso acontecer, não deixar cair, né? Então, vocês falaram do up também, no sentido de levantar. Também me fez lembrar disso. Quer dizer, trazer essa afetividade, esses laços, essas cicatrizes, né? É seguir com isso, né? Seguir com isso e como se fosse uma marca da memória, uma coisa positiva, né? Uma coisa que está fazendo com que as pessoas permaneçam próximas de você, né? Permaneçam junto com você. A Glaucia fala, tem uma expressão interessante, ela fala que a linguagem não é inocente, né? Que é baseada no Gergen. E ela gosta muito de brincar com as palavrinhas. Então, quando você falou aí do superar, realmente o superar traz essa noção de que você vai esquecer e pôr outra coisa por cima. Isso. Mas, por outro lado, também, a gente não pode ficar remoendo. Então, é muito importante que a gente ressignifique o luto. Sim, ressignifique. Isso é que eu acho que é o mais importante, né? Tem uma fala minha no grupo que já virou tradição, que quando chega uma pessoa nova que fala, aquilo que você disse, né? Num primeiro momento a pessoa está pensando em suicidar, a pessoa tal. E comigo também, por um brevíssimo período, aconteceu, não a ponto de pensar em autoextermínio, mas assim, minha vida acabou. Eu tinha terminado o mestrado, estava pensando em fazer o doutorado, falei, para que isso? Isso não... Aí, o que me deu essa ressignificação da morte da Camille? Eu não gostaria de estar aqui hoje dizendo assim, olha, sabia que quando a minha filha morreu, eu estava para fazer meu doutorado, mas eu desisti tudo. Ela assim, a morte dela atrapalhou. Se não tomar cuidado, isso é quase que uma homenagem, né? A pessoa não quis fazer mais nada. Então, eu falo, não, eu não posso culpar a minha filha pelo meu fracasso. Sim. Então, isso para mim foi a mola que falou, não, eu vou fazer. Vou seguir a minha vida, fazer o que eu sempre pensei, em homenagem a ela. Sim. Espero, né, que ela... Então, e não podia... também, bonitinho. Você também, né? E tem outra filha, e tem uma neta. Então, isso é muito importante. A gente também não pode deixar se abater. Não é para superar,
E nem para enfiar essa dor debaixo de qualquer lugar, engole o choro. É para elaborar, ressignificar. E o perigo das posições extremas, né? Ou ficar na ruminação ou numa evitação. Isso. Então, nessas posições extremas, isso de alguma maneira vai intoxicar, sem dúvida nenhuma. Sim. Né? Tenho eu restrições a colocar rótulos e estigmas nas experiências das pessoas, mas existe sim, né? E o DSM marcou esse ano de 2022, né? Essa categorização do luto complicado, né? Transtorno do luto complicado, que de alguma maneira inclui, e outras pessoas até não se sintam tão fora, porque já tem até um nome, né? Como se a perda de filho não tiver nome, então você não existe, né? Mas que a gente tenha muito cuidado para não pular o rótulo antes dos processos, né? E que possamos entender isso, olha, ter perdas, ter dores, existem as mortes e lutos, isso é um processo da vida, e é inevitável, né? Quem ainda não teve, fica atento, porque vai ter. Só tem um jeito de não ter, né? Só tem um jeitinho. Tá? Então, isso agora, a maneira como cada um de fato, elabora esse aspecto, né? Não existe receitinha. Não. E comentar ainda uma outra questão que eu vejo que muitas vezes é um desserviço, que é o conceito de resiliência, que surgiu importado lá, né? Da física, da resistência de material, e que rapidamente as ciências humanas absorveu e começou de novo a categorizar como se existissem pessoas, indivíduos resilientes ou não. E isso é um desserviço, mais uma vez. Nós estamos falando, sim, de interações psicossociais. Né? Nós não estamos falando de um morador de Brumadinho isolado, né? Nós estamos falando de um coletivo, estamos falando de um contexto, estamos falando, de fato, do aspecto antropológico, no aspecto das histórias resgatadas, né? Quer dizer, é uma complexidade de fatores em que complexo é diferente de complicado. Sim. Né? E que a gente reconheça aí a riqueza dos fenômenos para não ter o risco de direcionar para um foco perdendo as conexões. Né? A resiliência não é uma característica, ela é um processo. Né? Não, a gente tem convencido, não é eu sou resiliente, eu não sou. Eu posso vir a ser. Desenvolver a minha resiliência. Até porque a resiliência é a capacidade de você se reerguer. Né? Pensando no ponto de vista da física, né? É um material que ele enverga, mas não quebra. E esse processo, ele pode demorar mais para alguns e menos para outros. Pode ser uma palmeira que dobrou com o vento e voltou rapidinho, mas pode ser um material que ficou muito tempo, né, para baixo e depois voltou. Pode demorar um pouco mais. Se o solo não for favorável, se as condições climáticas não forem favoráveis, quer dizer, tem uma série. Não é questão individual. Não é questão individual. Sistema, né? Isso é muito interessante para pensar em Brumadinho como cidade, como coletividade. Nós estamos no processo de resiliência. Sem dúvida. Né? Nesse momento, a gente está abatido. Claro. Né? Toda a cidade, toda a comunidade está abatida. E estamos começando a brotar. E a brotar, a florescer, renascer. Né? E aí, é bonito ver que tem muita gente fazendo isso. Né? Essa distinção, sim, do luto, do transtorno do luto complicado, onde fica, então, né? Ou essa ruminação, essa evitação, tá? Ou um processo realmente de um luto resiliente, que ele é assegurado nas relações, né? Então, hoje, Brumadinho, é avaliar o que tem sido feito, o que tem favorecido, e o que não tem sido favorável, né? Comentamos aqui de tantas produções, trabalhos e tal. Fala lá, Rebeca. Não, é porque eu quero perguntar, só desse aspecto aí, dessas pressões, sabe? Para superar, para ser resiliente, porque resiliente realmente virou, assim, uma grande característica, né? Dos bons, tá entre eu sou resiliente. E aí eu superei rápido. Isso é um horror.
É um horror, é uma pressão horrível. A pessoa se sente na obrigação, né? É uma pressão que a gente acaba colocando, né? Sobre nós mesmos para isso. Mas vocês que lidam há tanto tempo com isso, acompanham famílias, acompanham pessoas nessa condição, mudou alguma coisa, alguma forma de lidar com o luto? Porque hoje a gente não pode sofrer, não pode lidar com a angústia. A gente logo quer um remédio, um medicamento, um fármaco para tirar a dor, para... Eu tenho meu comprimidinho, né? Eu inventei um comprimidinho. Inventou? Que se você quiser acabar com o seu luto, é só tomar um comprimido à noite. No dia seguinte, você esqueceu que você teve, que você esquece daquela pessoa que morreu. Você não vai, nunca mais vai lembrar dessa. Você quer? Ninguém até hoje quis. Ainda bem. Isso é importante. Ótimo. Mais uma vez. A ausência ela tem que ser assimilada e não ignorada. Não pode. E não é falta, né? Mas hoje estão tentando, tem as tentativas para ignorar isso, sabe? A gente fala aqui também, às vezes, na terceira vez que alguém liga para a gente chorando, lamentando um pouco, angustiado, a gente já indica terapia, né? Você já pensou em fazer terapia? Você já pensou em procurar um psiquiatra? E sabe o que medicamento também, até medicamento. Medicalização. Não quer dizer que não deva. Claro, tem momentos, mas, não é o que não pode é medicalizar como forma única de tratar. Isso. Né? Agora, isso, como pediatra, é uma das coisas que eu brigo muito. Sim. Porque quando a criança perde a mãe ou o pai, muita gente fica querendo dar calmante para ele, porque ele está muito... Não, ele tem que ter o processo. Sim. Não é medicalizando que você vai resolver o problema. São casos específicos, né? Bem administrados. Nas escolas também, né? Eu como professor. É menos comum do que no adulto. Sim. Ele tem tristeza e ele tem que deixar ele curtir a tristeza dele. Você tem que apoiar, é o estar com. E não querer simplesmente cortar da vida daquela criança que ele teve um vínculo com um ente querido. E privar a pessoa desse encontro aí, né? Com a dor e com a angústia. Mas vocês veem isso, então, tá diferente? Tem algumas questões. A pandemia escancarou, né? Então, a gente sabe que 2020, segundo o Big Data, a palavra mais dita foi luto. Quer dizer, essa palavra que era maldita, que era julgada para debater papete, ela veio, né? Veio para a cena. Agora, com algumas características, sim. Acho, de novo, dois aspectos. Se tem a tendência a evitar, não fala nisso, vamos superar, a tendência a prescrever algo para alguém, por que você não busca terapia? Na medida, inclusive, que a dor do outro repercute na gente. Como é que é estar ao lado do seu vizinho que perdeu? O tanto que isso, né? E muitas vezes podemos ser honestos de dizer, olha, a sua dor também me toca. Né? Porque muitas vezes a necessidade até de prescrever o outro, porque eu não estou conseguindo absorver e conversar. Então eu digo que o problema é dele. Né? Então isso tem processo, é lento, mas é em processo. Outra mudança, sim, significativa, que foi uma marca no estudo até dos lutos, da tanatologia, que foi, sim, uma contribuição relevante da Elizabeth Kubler-Ross, quando houve uma distorção do trabalho dela e ficou definido que o trabalho de luto era composto de 5 fases. Sim. Que, na verdade, o trabalho dela não foi com enlutados, o trabalho dela foi com pessoas em processo de terminalidade e tudo mais, né? E o fato de estabelecer e escalonar 5 fases, muitas vezes, para os enlutados, eles se sentiam obrigados a ter que estar em alguma, e se não estivesse, estava errado. Né? Então, hoje... Como se fosse linear? Linear, progressivo e que você, então, sabe como é que é. Né? E, na verdade, a vida não é linear. Né? A vida não tem essa característica dessa generalização dessa forma. Né? E entender muito isso. Essa é uma frase clássica do Kenneth Docker, quando ele diz a vivência e a experiência do luto ela é tão singular quanto as nossas digitais. Quer dizer, cada um tem. E que a forma hoje de trabalhar não é distinguir entre o que está certo e o que está errado, mas o que funciona. Se funciona para você, né, Elaine, se dedicar, produzir conhecimento, se isso está te fazendo bem, assim como para nós, se ter aberto esse espaço, perguntando, sim, como é que passa Natal sem filho, e hoje olhando para uma rede que virou desse tamanho e que a gente entende que a nossa força
foi de conexão, de trazer parceiros, porque a gente não faria isso sozinho de jeito nenhum, né? Mas isso fez sentido, né? Então, junto com o simbólico, o fazer sentido, né? Até para ressignificar. E isso é atitude constante, né? Venho ousando a dizer, e hoje isso é clássico, que luto não se restringe à morte. Existem lutos não mortes. Sim. Isso é clássico, né? Aposentadoria, né? Os divórcios, né? O ninho vazio, tantas outras mudanças. Mas eu quero trazer para um exercício menorzinho do dia a dia. E quero chamar atenção para as nossas escolhas. Escolher estar aqui nesse momento é morrer para qualquer outra possibilidade. Tá? Então, é algo que caminha nessa composição de priorizar e de renunciar. O tempo inteiro, a vida é assim. Não tem só ganho, não tem só perda. Né? Não tem só, e essa foi um incremento importante na compreensão do luto, que é o trabalho, o processo dual, que tem perda, mas tem também restauração, tem reparação, e aí eu gosto muito de muitos verbos com ré, gosto muito, ótimo, né? E aí a gente pode reaprender, pode ressignificar, pode redirecionar, vários rés, né? Mas que não é só isso, porque tem dor, tem perda, é claro que dói, né? Ainda nos dói? Claro. Não é um sofrimento desmedido, mas é óbvio que tem dor. Sim. Falei demais. Uau! E eu até me perdi. Vai, Elaine, que eu quero perguntar, porque eu queria muito que a gente falasse um pouco sobre a nossa relação com a morte, mas assim, que está tão próximo. Você, né, meu bem? Pode se contar. Você quer falar um pouco, Elaine, e a gente... Só voltando um pouquinho no que a Gláucia falou dos lutos diferentes, lutos não morte, né? Brumadinho tem o luto que é de não morte também, que é o luto em relação ao espaço, né? A perda espacial foi muito simbólica e significativa lá. E na geografia, eu faço uma relação com os conceitos, né, de lugar e não lugar. O lugar para a geografia é uma porção espacial, né, um recorte espacial que tem a ver com as relações afetivas, né? E aí, quando você vê, né, uma empresa adquirindo porções e porções de terra, né, como se estivesse adquirindo só o território, não, está adquirindo também memórias, está adquirindo também vivências. E aí, quando você passa no Córrego do Feijão, por exemplo... Eu acho que você está sendo até, assim, gentil, né? Porque a expressão que trouxeram aqui, um eufemismo que trouxeram aqui no programa de Brumadinho, que foi com o Thales, o Rafael e a Marina, foi sequestro. Quase que um sequestro. Que a mineração chega sequestrando a cidade. Adquirindo, né? Do ponto de vista legal, digamos assim, né? Do ponto de vista do sentimento nosso, realmente é um sequestro. A gente passa, quando a gente vai para Brumadinho, a gente passa pela zona rural, a gente passa por Casa Branca e passa pelo Córrego do Feijão. Sim. E quando a gente passa no Córrego do Feijão hoje, a gente vê placas, propriedade privada. Até o memorial que está sendo construído, ele está coberto de placas, né? E essas placas, elas de certa forma estão dizendo, estamos comprando as suas memórias, estamos comprando tudo que você vivenciou aqui. E aí, quando eles fazem isso, eles estão transformando o lugar, que é aquele recorte espacial da afetividade, das relações, de tudo que você construiu de memória, em um não lugar, que é o espaço de passagem, né? O espaço do poder econômico, o espaço do capital, né? Então, é a mudança, só que aí você falou uma coisa muito legal, é que os laços, eles não são destruídos. Então, até um professor meu, ele me fez essa pergunta, mas será que é um não lugar mesmo? Porque as memórias, elas continuam, né? Porque as memórias, elas estão ali, a vivência, ela não vai ser apagada, ela não pode ser apagada, né? Por essas placas, por essa compra. Então, na minha pesquisa, a minha intenção é, em homenagem à minha cidade, né? Em homenagem a todas as pessoas que estão sofrendo, né? Por essas perdas e por esse luto, é trazer essas memórias,
né? É mostrar, é publicizar essas memórias, é contar as nossas histórias, contar as nossas histórias de infância, né? Mostrar tudo que a gente fez de bonito e continua fazendo de bonito em Brumadinho. É lindo isso, né, Elaine? Porque quando você está falando de memória, você está falando de tempo, e de tempo Aion. É um tempo que você olha para trás, mas que também projeta o futuro, Isso. né? E a gente escuta tanto, a dor com o tempo passa. Isso né? de tempo resolve. O tempo resolve. O Olha, tempo só passa. Né? o que pode permitir essa assimilação é a experiência. E é uma experiência que ela é calcada na história, na memória, é no compartilhar, né? É no somar, é ter experiências e falas que jamais serão iguais. Eu tive a oportunidade de estar lá, fazendo uma apresentação em Brumadinho e acolhendo pessoas, e é tocante, né? É claro que eu era convidada a expor, mas evidentemente que eu também fui tocada, não tem jeito, né? O trabalho é recursivo. Isso. Por onde você quer ir, Rebeca? Uau, gente, fantástico. Eu queria pegar um pouco essa questão da morte, sabe? Porque eu acho que a gente lida assim com o luto, talvez de uma maneira tão complicada, como você falou, né? É complexo, não precisa ser complicado, claro, né? Claro. Porque a gente não lida bem com a morte também. A minha história com a morte foi muito interessante, né? Porque, como eu falei, no meu curso de medicina, a morte, não se falava da morte, do luto. A morte era um adversário, era uma... né? Você tinha que ser vencido. O papel do médico era evitar que o paciente morresse, porque é uma luta inglória, né? Então, com a morte da Camille, eu, muitos anos, eu estava assim, quando eu perdi um paciente, eu ficava extremamente, uma sensação de fracasso, né? Mas com a morte da Camille, lendo a literatura, eu comecei a mudar eu comecei a perceber que o contrário, o antônimo de vida não é morte. O contrário de morte é nascimento. Nascimento, vida e morte fazem parte da mesma história. Mesmo processo. Aí eu comecei a falar que, na verdade, a morte funcionava como um destino de uma viagem. Você vai fazer uma viagem, né? Então você vai o destino. E que o interessante da viagem é o caminho. Quanto mais você... Mas hoje eu mudei. Aí isso é muito controverso, eu sei que muita gente vai achar isso. Mas hoje eu digo que a morte é o objetivo da vida. Tá. Todo mundo que morre tem um objetivo de morrer. Não tem como não fazer isso. Tem um trechinho do Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida, que fala, né? Então, que é o assim, destino de todo mundo. Claro, todo mundo. Então, é o objetivo. Você nasce para morrer. Agora, o que você vai fazer entre o nascimento e a morte é que vai te dar qualidade de vida. Aí e a maneira, não vou entrar no... Mas eu acho que entra muito, sabe? Eu acho que é importante até entrar, Eduardo, porque... E dar essa sacudida, assim, porque esse espaço aqui é muito para a gente refletir sobre a vida mesmo, sobre as escolhas que a gente tem feito, sobre a gente que leva uma vida pilhada demais aí, como se... Agora o advérbio é importante chamar atenção. O que está fazendo. Segue distraidamente, sem porque reflexão. Automaticamente. Quando a gente começa a abrir uma conversa... Eu não só sei que é assim, do Ariano Suassuna, do Chicó. Uma conversa na mesa de um boteco sobre morte, aí o máximo que a gente escuta é assim, primeiro, que conversa mais morre, né? E eu não chamo de morbidez, eu chamo de lucidez, né? Agora, também um advérbio que é associado ao tema é assim, não, assim, se por acaso ou algum dia eu faltasse, né? Se por acaso, né? E na clínica psicológica eu já escutei isso tantas vezes, nossa, Glaucia, eu acho que vou morrer. Você ainda acha? Né? Então, se você ainda acha, deixa eu te contar uma verdade, né? Aliás, a única certeza, a gente sabe disso, né? Agora, de fato, ter a consciência da nossa finitude é o que vai qualificar a vida. Se a gente aqui, né? E é interessante, aí eu me lembro da nossa neta com 4, 5 anos me perguntando, mas você vai morrer? Né? E ela já convivendo com a tia de não ver e aquelas histórias, né? Vou. Mas por que você vai morrer? Porque eu nasci.
Ela ficou uns 4 dias muda. Tipo assim, se eu nasci, Já eu entendeu, também já- nasci. Então é isso. Assim como esse encontro nosso também, ele nasceu, mas ele está Sim, decretado, é é. compulsório. É. Né? Mas a próxima estocada dela era: ô vó, quando o vô morrer, você mora comigo? Eu falei, não, eu vou morrer antes do vô, tá aqui, você Já combinou? já tá combinado, né? Mas eu acho que é interessante porque ter esse espaço para conversar, né? E é interessante, sou também, né, ligada aí aos cuidados paliativos, e uma expressão que está absorvida nos cuidados paliativos diante, então, né, de condições que não respondem ao tratamento curativo, né? Sim. E que isso não é deixar para 72 horas finais, muito pelo contrário, é um processo, né? Mas dentro desse processo, tem sido muito comum dizer de comunicação de conversas difíceis ou comunicação de más notícias. E como a linguagem não é inocente, eu acho que se de cara a gente já coloca e denomina desse jeito, você imagina um profissional que vai conversar com você já denominando que ele vai ter uma conversa difícil, né? Ou uma conversa de má notícia. Agora, é um momento de honestidade. Sim. Gosto muito de uma descrição da Karina Fukimutsu, uma grande amiga, quando ela diz: fazer luto é tirar maquiagem. Né? E tirar maquiagem é ficar sem cera. E sem cera é ser sincero. Sincero, sereno e simples. É assim. Né? Quer dizer que então você está preparadíssima para lidar com as próximas mortes? De jeito nenhum, já decretei que a minha próxima, ele quer ser né? Não quero mais passar por isso. É óbvio que a gente não quer. Claro. Né? Agora, é muito legal que a gente qualifique sim. Falar de morte e ter consciência da morte, o prêmio disso é ter, de fato, consciência e avaliação das nossas escolhas no miúdo do dia a dia. Isso. Vou melhorar no fim de semana, vou melhorar quando eu aposentar, vou melhorar depois. Olha, assim. De conversa em conversa, a gente vai mudando a conversa. A gente vai mudando a vida. Né? E a gente está falando de vida. E é interessante, assim, né? E mesmo ainda a educação para a morte, que é uma coisa que está agora... Como eu disse, na época que eu fiz o curso, não tinha. Hoje já se fala, já tem, né? Cuidados paliativos foi um grande avanço. Sim. Então, mas agora, mesmo com as crianças, é necessário que elas também... O fato da população brasileira estar envelhecendo também pode ter sido, né, um detonador desse tipo de discussão, né? Porque é preciso falar sobre isso. Cair na real, né? Cair na real, né, bem? Exatamente, porque a gente está vendo filhos, né, cuidando cada vez mais dos próprios pais, né? Graças a Deus, quando podem fazer isso, né? Sim. E é uma conversa que precisa ser, né, abertamente feita, né? Inclusive do ponto de vista político, né? Do ponto de vista governamental. Né? E essa correspondência do micro com o macro, né? Então, se a gente pensa na clínica, né? E no consultório, é um consultório que não está ali, é um micromundo, mas ele não está blindado do macro, e nem você. E o que você traz, né? E nós, psicoterapeutas, somos ativistas sociais. Né? Em torno das nossas posições, condições, né? Eu estou rindo agora, né? Publiquei ontem nas minhas redes um comentário sobre a propaganda da Volkswagen. Fez uma polêmica. Né? Então, é muito interessante, porque ontem, quando publicamos, de tarde, eu fiquei sabendo que a empresa já recebeu a primeira notificação. Né? Então, a grande pergunta é essa: a tecnologia vai ressuscitar nossos mortos? Né? Até porque na medicina tinha tradicionalmente manobras de ressuscitação, mas ainda ainda chama de não, mas no inglês ainda é. Olha que coisa! É pretensiosa, não é? Brincar de Deus. Até uma ex-aluna da FUMEC, quando eu coloquei isso, eu falei: eu sei, o que acha? Falei: você quer viver de ilusão? Você quer utilizar a imagem e voz sem consentimento? Né? Você quer brincar de Deus? Daqui a pouco a gente vai ter que deixar por escrito, né? Aliás, testamento a doação dos órgãos, aí a gente vai ter que deixar também. Permito usar a minha imagem após o falecimento. Rede social. Aliás, esse é um trabalho de doutorado belíssimo.
que foi feito em Portugal, mas com uma terapeuta que eu tenho grande prazer, que é exatamente o legado midiático. É. Porque a gente não tinha hoje noção que isso hoje, né? É algo disputadíssimo. E aí como é que você usa isso, né? Com as distorções e tudo mais, né? Eu já quero falar disso, já quero outro programa pra gente fazer demais. Essa propaganda só ela dá um programa inteiro. Essa é uma... Pois é, pode ir nas minhas páginas. Puxa, vamos lá. A gente vai falar daqui a pouco, gente. Não, eu vou até fazer aqui, ó, desenhar com arroba, pra gente não esquecer de falar de cada um. Mas eu queria voltar, Eduardo, aqui, nosso pediatra, falar de criança, então. Eu sei que tem muita gente, essa sempre é uma questão, como comunicar a morte de alguém, fala, não fala, vira estrela ou... Ixi. Primeiro, quando é que a criança tem contato, a maioria tem contato com a morte? Animais de estimação? Eu já ia falar com os avós. Às vezes, mas animais de estimação a família esconde. Ou coloca outro no lugar, velório, né? Da avó e do avô. Dá outro peixinho, é o avô, os da avós. avó e do... Ainda bem que é da avó primeiro. Já está certinho. É extremamente traumático, na maioria das vezes, né? Pelo menos, né? Espera. Os netos amam os seus avós. Sim. Né? Então, assim, é muito difícil, de repente, ela ter aquele... sem nenhuma explicação, assim, não, vamos... E fica até, às vezes, tem gente até que obriga ela a ir no velório. E tem outros que proíbem. Eu conto que a minha experiência de... eu sou o nono de uma família. Quando eu nasci, meus pais já eram velhos, né? Então, eu não conheci meus avós. Eu tenho uma única lembrança de a minha avó materna, que era no caixão. E que meu irmão me tirou e me trancou dentro do quarto para poder... Quer dizer, uma coisa absurda isso. Então, o que eu recomendo? Que essas crianças tenham que ter. Existem vários, hoje na literatura, tem vários livros que falam de morte para criança. São interessantíssimos. Né? Conversar sobre morte. A Gláucia falou aí da nossa neta. A nossa neta, ela convive com uma tia que ela não conheceu. E um dia ela falou uma frase muito interessante. Conta aqui que ela te perguntou. Opa! Será que o Deus sabe que eu tenho saudade da tia Cacá? Olha que coisa mais ela linda. tem saudade que ela não conheceu de pegar, mas ela conhece da gente narrar. Ela tem uma presença. Tem uma presença. Ela conhece. Isso é que eu chamo de educação para a morte. Então, assim, conversa com a criança. Se tiver um velório de um vizinho, que ela não tem assim tanto, né, para ela conhecer que aquilo existe. Não é agora, né? Mais uma vez, não é receita de bolo, não é obrigado aí. Né? A minha filha, não também, quis ir no velório da avó dela, da minha mãe. Eu respeitei, falei, não, então fica em casa. Entendeu? Então, assim, tem todo um processo que a gente precisa de falar de morte como uma coisa que, como eu disse, é uma função, é o que vai acontecer. Sim, A gente tem que educar. Isso, não é falar na ocorrência, né? Exatamente. Não é nem compete, porque, mais uma vez, a Gláucia falou, não existe medição de dor, não existe dorômetro. A perda de um pet para uma criança pode ser tão doloroso quanto a perda de um parente. Mas a gente age assim, né? Dá um peixinho novo, substitui o cachorro. E aí vem as outras expressões. Imediatamente. Aquelas expressões. Também muito doida, né? Não, ela foi para o céu, ela virou estrelinha. Tem um caso também de uma sobrinha neta nossa que nós estávamos indo andando de avião, estava indo até para Disney. E aí ela, do nada, dentro do avião, falou, já que nós estamos aqui no céu, vamos aproveitar, pegar a Bíblia e vamos levar ela, depois a gente devolve. Depois devolve. Quer dizer, gente... Eu acho que você não precisa, vamos dizer, impor, mas você não deve distorcer a realidade. Né? Tem formas de você falar sobre morte, sobre perdas, sem precisar mentir. Recorrer a mentiras. Recorrer a essas ilusões que depois
quando ela descobrir isso, ela vai ficar até frustrada. Fica, E é interessante porque é uma conversa que abre espaço para perguntas. Isso. Né? Então, e que não tem que ter todas as respostas, porque tem perguntas que não têm resposta, e até, de novo, a honestidade dizer, eu não sei. Sim. Quer dizer, isso não é deseducar um adulto dizer para uma criança que não sei, De ou jeito até, nenhum, pelo né, ó, contrário. o que eu imagino, o que eu penso pode ser diferente, outras pessoas pensam diferente, não estamos falando de dogmas, né? Mas de reflexões, de aberturas, e especialmente utilizar, assim, um linguajar que seja compreensível e adequado para ela, né? E você, Elaine, também propõe um trabalho com crianças, não é? Em Brumadinho? É que, na verdade, eu tenho, como eu estou fazendo na Faculdade de Educação, eu sou professora, o meu projeto prevê um recurso educacional. Ah, ok. Então, o meu recurso educacional seria um livro, a princípio seria um e-book, talvez impresso, né? Com as memórias, né? A metodologia seria história oral. Então, eu vou ouvir as pessoas, as suas narrativas. Dentre essas pessoas, muitos amigos, minha mãe também vai ser ouvida, para contar mesmo as primeiras lembranças que elas têm da cidade, como Brumadinho vem à mente delas. E aí, a intenção é ouvir mesmo os relatos dessas pessoas. Sim. E aí, antes de 25 de janeiro de 2019 e depois, né? Não vou me ater ao rompimento da barragem, a intenção não é essa. Sim, Pelo contrário, eu quero trazer lembranças, né? Lembranças coesas, fortes, do que era Brumadinho, do que foi, do que continua sendo Brumadinho na vivência dessas pessoas. E como recurso educacional, trabalhar em geografia e história na comunidade, né? A princípio, o livro seria para as escolas de Brumadinho. Eu estudei numa escola no meu bairro, né? Pertinho do meu bairro. A gente tem 3 bairros que são muito próximos, que são Santa Efigênia, que é o bairro onde minha mãe mora até hoje, o São Sebastião, que é o bairro onde a família da Maria Angélica mora até hoje, e o bairro do Carmo, onde eu também vivi parte dessa infância. E aqui, entre esses 3 bairros, e atendendo essa comunidade, a gente tem a escola agora municipal Padre Machado, que na minha época era estadual, foi municipalizada, e temos hoje uma nova escola que foi construída lá, que é a Escola Beatriz Pampolini, que foi inaugurada recentemente. Então, essas 2 escolas, nesses 2 bairros, seriam, né, o público do meu recurso educacional. E aí atenderia, sim, a crianças, né? A fundamental do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Então, crianças e adolescentes, que é a faixa etária que essas 2 escolas atendem. E assim ouvir as crianças também, né? Para conversar com cada uma que vocês estão falando. Isso, eu trabalho em sala de aula, porque, inclusive, em Brumadinho, né? Estava até falando do silenciamento pedagógico, digamos assim, porque muitas vezes as professoras, elas não têm coragem de falar sobre os impactos da mineração no município, justamente por causa da minério dependência, né? Então, você muitas vezes está falando e, mas eu sou uma professora que eu não sou efetiva, então eu tenho que garantir meu emprego, não sei como é que essa coisa vai ser vista, né? Na rede privada a gente vê isso muitas vezes, né? Esses questionamentos na rede pública também, porque muitas vezes as professoras não são protegidas, né? Pelo concurso público, às vezes é um contrato, e aí desagradar uma pessoa X ou Y. Mas não é só lá, não. Nós tivemos aqui em Belo Horizonte, não foi uma pesquisa, porque não tinha nem aprovação de comitê de ética, mas fizemos enquetes. Em escolas diversas, tanto públicas quanto particulares. Eu ia falar isso. E a pergunta era, como é que lida com morte aqui? Curiosamente, a resposta foi unânime. 100%. Não, 100%. Não, a primeira pergunta é, vocês estão preparados para receber uma criança enlutada? Claro, aqui a gente tem, né? Aí, o que vocês orientam para os professores? 100%. 100% unanimidade. Não temos problema. Não tem problema. Porque e aí não se discute, não se toca. E a história do silêncio. Não, e aí ela falava, não, a gente, antes, porque o menino, no dia que fica sabendo, o menino não está lá.
A gente avisa para os alunos todos Não que fala. o Não fala fulaninho nisso. perdeu Não o tocar pai nesse e assunto. não é para colocar nesse assunto para ele não sofrer. Eu vivi uma experiência Unanimidade, né? muito... Tecnicamente, o nome disso chama conspiração do silêncio. Pronto. É. Eu vivi uma experiência muito importante nesse sentido ano passado. Eu fui, né, professora no ano passado de uma menininha linda, maravilhosa, que inclusive eu mando um beijo, que ela vai saber que é ela, que ela deve estar ouvindo, né? Não vou falar o nome dela, pra, né? Não tem necessidade, mas ela sabe que é ela. E eu dei aula para ela aqui em Belo Horizonte, mas o tio dela ainda é uma das 3 pessoas que ainda não foi encontrada. Ah, tá. E aí eu me preocupei muito, inclusive o meu recurso educacional, um dos objetivos dele ser, né, na antropoética, que é juntar a poesia com a narrativa, é justamente de trazer um recurso educacional que seja sensível, né? Você não vai se esquivar de trabalhar o assunto. Eu sou professora de geografia, eu dava aula sobre o tema recursos minerais e energéticos, e eu iria falar sobre o rompimento da barragem. E ela era minha aluna. Então, como eu abordaria esse tema de uma maneira sensível? Sim. Então, eu escrevi um texto meu, né? Como uma pessoa que também foi atingida pelo luto, que foi um texto fazendo referência acho que a primeira impacto de Brumadinho no mundo que eu senti. Porque a minha cidade era a minha cidade. Pequenininha, aconchegante, acolhedora. E eu sou professora de geografia e fui participar de uma formação. E nessa formação a gente recebeu um atlas da Maria Helena Simieli, que é a mais poderosa, né? Que faz atlas, né? Distribuídos para as escolas do Brasil inteiro. E aí quando criança, todo mapa que eu pegava na minha mão, a primeira coisa que eu fazia era procurar Brumadinho. Só que como Brumadinho, não espacialmente, porque o território de Brumadinho é maior do que Belo Horizonte, é muito grande. Mas, do ponto de vista da hierarquia urbana, Brumadinho nunca aparecia no mapa. Ou era capital do estado, ou era capital regional. Quadrilátero ferrífero. Aparecia o quadrilátero, mas nunca uma das vértices, que é Brumadinho, não estava lá, né? E eu sempre procurava e nunca encontrava. Região metropolitana de Belo Horizonte aparecia de uns tempos para cá, né? Começou a aparecer. E aí, nessa formação que eu estava fazendo, recebi o Atlas, aí tá lá, grandes desastres ambientais. E aí eu olho um mapa mundi. Brumadinho no mapa. Um mapa mundi. E aí eu vejo Brumadinho no mapa. Só que Brumadinho entrou no mapa pela dor, né? Sim. Então, eu fiz um texto e aí eu trabalhei esse texto em sala de aula com os meus alunos. Muito legal. E tem um outro livro também que eu usei, que chama Saga Trissuíno-Orana. Eu não vou lembrar dos nomes dos autores agora, né? Vou até com pena, porque veio na minha memória agora. Vamos ver se a gente acha. Você conta Ele pra foi gente, vencedor do Prêmio Jabuti no ano passado, né? 2022. E ele traz o reconto dos 3 porquinhos. Ele fala que é de uma perspectiva rosiana, né? Que ele começa com nonada. E as imagens do livro, elas são muito maravilhosas e são impactantes também. Mostra os 3 porquinhos vivendo a sua vida, fugindo do lobo. E aí, eu não vou contar o final do livro, mas o livro foi dedicado a Mariana e Brumadinho, né? E também fala do luto, né? O livro você falou, né, Eduardo, você falou da literatura que traz, né, o luto para discussão. Esse livro, ele traz essa discussão. Então, assim, procurar fazer as coisas de uma maneira sensível, né? O objetivo do recurso educacional, no caso, seria esse, né? Não deixar de discutir, não se esquivar do tema, mas fazer isso com empatia, com sensibilidade, né? Da melhor maneira possível, com respeito. Dignidade, compaixão, né? Isso. É uma homenagem ao Guimarães Rosa? Na verdade, é uma homenagem a Mariana e Brumadinho da perspectiva rosiana. É um reconto do livro dos 3 porquinhos. Sim. A gente coloca, Nelson Cruz, a gente coloca na descrição. Muito interessante. Depois, se a gente lembrar também, souber os livros para falar com crianças sobre morte, a gente também deixa, assim, porque esse é um tema que sempre o pessoal pede. E tem um vídeo bonitinho, está disponível aí no YouTube, que chama O Dia que o Passarinho Não Voa.
Esse é um vídeo, né, feito para criança e com um nível de alcance bacana, né? E que vai trazendo caminhos aí importantes. Né? E a partir daí chegando a outros. Eu queria pedir para vocês, a gente já falou muito aqui esse tempo todo, mas eu queria que vocês contassem para a gente como reorganizar a vida depois da perda. Eu gosto muito de tempos gerúndios. Então, é reorganizando, é fazendo, né? E a gente vai fazendo, né? Então, eu acho que a cada tempo, sem dúvida nenhuma, é um impacto, né? É um impacto que mobiliza aí humildade, capacidade, sim, de aceitar e a velha oração da serenidade, da gente distinguir de fato, né? E uma abertura para saber que foi um grande impacto e é um grande impacto, mas que não acaba aí. Não acaba, né? A roda agora. Como que a partir daí a gente pode ter uma presença? E acredito que, de fato, a dor maior que a gente pode ter na vida é a dor de não aprender. No nosso segundo livro, e a gente fez em parceria, que é o E a Vida Continua, a primeira sessão do livro chama Ser Infeliz ou Ser Aprendiz. E eu acho que esse é o caminho. Né? Sim. Então, contínuos aprendizados, né? Em vínculos contínuos. E vamos levando. E o vínculo que vocês falam que muda, né? Com quem se foi, não se rompe, é um vínculo que... Essa era a definição clássica de luto, né? Que era rompimento de vínculo. Não rompe. Não rompe. Não é possível. Não. Falamos de continuous bonds. Então, vínculos contínuos. Eu acho assim que a primeira coisa é que não existe uma receita, não existe uma forma. Ele é individual, cada um. Eu lembro quando Camilinha morreu, claro, na primeira semana, tal, né? Na semana seguinte eu fui para o hospital trabalhar. Quando eu cheguei lá, a minha tabela de plantão estava toda preenchida pelos meus colegas. Tá. Então foi assim, eu achei isso de uma sensibilidade. Sim. Não, você não precisa. Pelo amor de Deus. O único momento que eu consigo não pensar é quando eu estou com meus clientes, que estão. Aí eu tenho que focar neles. Então, assim, para mim, o que me fez, vamos dizer, elaborar foi o trabalho. Cada um vai ter um. Não quer dizer que eu vou falar, não, você tem que trabalhar. Agora, uma experiência que eu tive, né, que nós tivemos nesses 25 anos, tem uma coisa que é quase unânime. Não vou dizer que é unânime, não é 100%, mas é quase, vai dos 90%. É ser colaborador com outras coisas. Ser voluntário, fazer algum trabalho voluntário, ajudar, se sentir útil é a sensação que mais faz com que você consiga perceber que aquela dor não é uma dor para te arrasar. Que ela pode ser uma energia. É uma energia como qualquer outra. Que você pode usar a energia dessa dor para fazer alguma coisa produtiva, alguma coisa de utilidade. Então, assim, é muito comum as pessoas procurarem trabalhos voluntários, cada um. Eu dediquei a minha profissão, né? E foi o que realmente me ajudou. E vocês se dedicaram também à Rede AP, e a Rede que AP, é um claro. trabalho Então, foi uma voluntário das coisas que nós fizemos, né? Na verdade, assim, nós não fizemos para ajudar os outros, nós fizemos para nos ajudar. E isso é o que é o bonito dessas redes de apoio. Que não quer dizer que nós é que estávamos fazendo, nós não somos nós. É a comunidade inteira. E vocês falam ali, isso, é até construído junto, né? Vocês não chegaram ali ensinando como lidar com isso, é construindo junto. O trabalho é recursivo, ele não é linear, não é de um lado para outro, né? Mas ele se retroalimenta. E uma das coisas, agora eu vou falar o contrário, né? O que você não deve fazer com um amigo é tentar resolver o problema para ele. Achar que você sabe o que ele quer, o que é bom. Glaucia tem uma experiência com isso, que foi, sim, de alguma forma ruim. Que as pessoas querem ajudar, mas frases como aquela, não, mas Deus sabe, Deus fez isso, sabe que você é forte. Foi melhor assim, aconteceria algo lá na frente. Pois então, isso, gente, essas frases são... aquela famosa, né? Deus dá o cobertor conforme. Deus dá o frio, vocês são especiais, são tantas, né? Não ajuda em nada. Não. Né?
se não Ninguém tiver quer uma ser coisa especial para realmente, passar por isso. uma coisa realmente positiva, né? Um abraço. Um abraço. Ó, É a tem hora uma que o coisa silêncio nisso, é muito bem colocado. tem uma Né? coisa Você não nisso sabe que falar, você fica falou. Fica calado. Que eu pensava muito a respeito em relação à Brumadinha, a questão do escape. Nossa, Deus foi muito bom, eu não estava lá no dia. Olha só. Então, assim, gera uma sensação de que, nossa, então Deus não foi bom para as outras pessoas. Não, e a culpa de ter ficado fora? Quando, Porque isso também. Culpa, culpa de ficar muito. fora. quando a Camilinha Às morreu, vezes eu uma tinha pessoa 4 trocou o no carro, plantão só ela com a morreu. outra. Sim. Por que que só ela morreu? Por Por que que ela? não? Por que que poderia ser o outro morrer e ela não? Ela não. Não existe, não dá para ter esse tipo de raciocínio. Né? Então, a gente tem que dedicar mesmo. E para nós tivemos essa rede que realmente nos ajudou muito. E cada um vai escolher aquilo que faz com que ele se sinta bem de alguma forma. Agora, não adianta querer... Ah, não, eu fiz isso, deu certo, então faça que vai dar certo para você também. Criar Não é real. Eduardo, a gente vai poder te ouvir lendo a poesia. A gente vai pensar de uma outra maneira sobre a ausência. Não é isso? Enquanto o Eduardo encontra, Glaucia, Aqui, fala pra gente do arroba de vocês, onde encontra vocês nas redes, da Rede App. glauciatavares.psico é a minha rede pessoal. E a Rede App também, né? Tá ali. Temos aí o YouTube e a Instagram e o Face. E aí tem os livros, né? Tem todo o tem contato, o como site participar, também. tem um site. www.redeapp.org.br. Tá, e a gente deixa também na descrição. O Eduardo tá junto, Tá, né? Não tá, tá. não. Tá. Aí lê pra gente, a gente fala Na verdade, a poesia de Carlos Drummond de Andrade. Sou eu poeta. Se apropriou eu faço dela? poesia também, Ah, mas assim... eu tô sempre me apropriando de poesias. Eu gosto muito de poesia, mas essa poesia é a poesia do Carlos Drummond de Andrade. Como eu já falei para vocês, quando eu tomei a decisão de não parar de dedicar o meu doutorado para não responsabilizar a Camille pelo meu fracasso, então essa foi a poesia que eu coloquei como epígrafe da minha tese de doutorado. E ela chama Ausência. O autor é o Carlos Drummond de Andrade. Por muito tempo, achei que a ausência é falta. E lastimava ignorante a falta. Hoje, não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços. Rio e danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Muito lindo. Lindíssimo. Lindíssimo. Memória. Memória. Isso mesmo. Elaine, onde a gente te encontra? Você quer ser encontrada? Eu tenho Instagram também, Elaine Paraguai, mas é um Instagram pessoal. Não... Então, em breve, você dá notícia pra gente aí do mestrado, da pesquisa. Qualificação que em está um outubro. doutorado, né? A gente continuar essa pesquisa. Assim. Então, vamos que vamos. Gente, nós estamos gravando hoje, há 2 dias do aniversário da Camille, não é isso? Exatamente, dia 13. Completaria 44 anos. Não, minha idade. 79, como eu, entreguei minha idade. Com muito orgulho. Falo que não abro mão de nenhum dia, de nenhum ano. Sou um pouquinho mais velha que 45. 45. E a gente quer postar, como eu já disse, esse programa no dia 25 de julho, marcando aí essa data. Então, a gente cuidando da forma que a gente pode, né? Que acho que é abrindo espaço para conversa. Vamos falar sobre isso, é o que a gente pode falar, né? Eu aqui aprendi muito com vocês. Assim, eu sou essa pessoa que, a pessoa mais próxima que já perdeu foi o avô e os avós, né? Já perdi os 4. Mas a gente considera um privilégio até, né? Foi o mais próximo que eu cheguei dessa dor. Né? E então, eu agradeço muito a vocês por estarem aqui conversando
com a gente, comigo, compartilhando isso. E eu me lembrei, enquanto estava preparando essa conversa, do Leonard Cohen, que acho que a gente vai conhecer, né? Poeta, cantor canadense. Acho que para quem não lembra, só para acionar, assim, é o do Aleluia, do Shrek. Claro. A gente lembra dele. Mas ele tem numa canção que ele escreve que há uma rachadura em tudo, e é por onde a luz entra. Então, eu acho que vocês não tentaram fechar essa rachadura, né? Mas vocês, não sei, fizeram algo, estão fazendo algo com aquela luz que sai dali, né? Vocês estão gerando vida, vocês estão... Querido Guimarães Rosa que conta, só quem tem cava funda de buraco é que põe por riba a ponte. Que possamos, né? Fazer essa ponte, essa comunicação, isso, né? Essa integração. Isso. E essa conexão. Hoje eu tive um grande presente. Eu sempre achei a Camille muito parecida fisicamente com a Priscila Fantin. E acompanhei agora e torci lá pela dança do mas ela ficou muito diferente do que era ela jovem. Né? E aí descobri que a irmã da Priscila, a Fabiola, foi minha aluna na FUMEC. Gente, e que está muito mais parecida. Então, estou doida para encontrar com a Fabiola. Onde está você, Fabiola? Vamos achar a Fabiola. Cadê você? A Aparecida é tão importante que, na época, né, que elas eram adolescentes, a Priscila fez uma propaganda, né? Foi uma matéria para o Grêmio. Pro Grêmio. E tinha uma amiga, a maior amiga da Camille, estava fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos. Aí a Camille fotografou e mandou ver, olha aqui, mandou o flyer da propaganda do Grêmio. Olha aqui, estou chique fazendo propaganda do Grêmio. E ela acreditou que era gente. Elas eram muito que era ela mesmo. Ai, que ótimo. Se a tecnologia não traz os mortos, as memórias e as aproximações possam ser os laços, né? Que aproxima um pouco, não precisa fugir disso. É usufruir um pouquinho, né? Como um carinho. Isso. Né? Gente, é isso. Então, que esse programa chegue com um carinho também, como um abraço a essas pessoas. Quero perguntar se vocês querem falar alguma coisa. Só agradecer, né? Com aquilo que eu estava dizendo, nada melhor para mim do que, de alguma forma, estar se sentindo útil. Se eu tiver, em algum ponto, tocado alguma pessoa que possa ter algum proveito dessa nossa conversa, eu tenho que agradecer. Né? Então, queria agradecer o convite. E, mais uma vez, nossa rede está à disposição. Que ótimo. Então, temos aí o contato, agradecer o reencontro com você, né, Rebeca? E a apresentação com a Elaine, né? Que a dissertação veio aí, a vida pra gente, que nós vamos querer ter. Eu que estou aqui, né? Aprendiz e não infeliz. Nossa, meu Deus, eu tô encantada, admirada, né? E agradecida a vocês dois. Eu tenho certeza que as pessoas de Brumadinho ouvindo, né? E vendo esse podcast vão se identificar muito com tudo que vocês falaram e como que assim, agradável, né? Confortante mesmo, reconfortante ouvir vocês contando para a gente, falando como ressignificar, né, esse luto. E é muito importante, né, que as pessoas ouçam, que as pessoas peguem essa fresta de luz aí, né? Isso. E façam com que... façam um laço com a vida, isso, né? Façam um laço com a vida, isso. Sigam desejando. Então, vocês falam como, sim. Sinto muito, Eduardo. Vocês falam como fazer. Com a vida de vocês. Não como receita. Não como receita, exatamente. Não como receita. Mas é não negando a dor, é não negando essa angústia tão profunda, mas fazendo com ela, fazendo a partir dela. Como quem está em volta é importante também, né? Como que essa rede de apoio, como que as pessoas podem fazer a diferença também nessa ressignificação, né? Isso. Muito importante. E muito obrigada, Rebeca. Eu que te agradeço demais. Agradeço muito. E é isso, gente. Vamos então continuar fazendo a vida, né? Que é o que você falou. Se a gente é que faz. Às vezes a gente faz como dá, às vezes como pode, às vezes como quer, né? Mas que a gente siga aí fazendo que ela é bonita. Ainda que às vezes pareça errado. E é bonita, e é cheirosa, e é gostosa. A despeito de desafios que não...